Vamos lá. O tema que coube para o nosso grupo no seminário foi a afasia. Então, como não é um termo que está no nosso cotidiano, vamos primeiro entender o que significa afasia. Esse termo ele é usado para se referir a uma série de alterações de linguagem que são causadas por alguma lesão neurológica. Então, não se nasce afásico. A afasia é sempre adquirida através de alguma lesão cerebral. Né? Mais adiante, a gente vai explicar quais são esses tipos de afasia e quais são as áreas afetadas no cérebro. Mas existem 3 eventos que são os principais causadores de afasia, que são um AVC, um traumatismo crânioencefálico, TCE, que é um trauma, um acidente, pode ser um acidente de trânsito, um acidente doméstico, ou um tumor cerebral. As dificuldades que são apresentadas na afasia, né, são dificuldades de comunicação que podem ser tanto na linguagem oral, na fala, na expressão, quanto na compreensão da fala de outras pessoas, e na linguagem escrita, tanto para escrever quanto para reconhecer a escrita, e às vezes pode-se reconhecer a escrita, mas não se compreender o que está escrito ali, o conteúdo não é compreendido. As intensidades são sempre variáveis de acordo com o tamanho da lesão e a área afetada no cérebro. Né? Elas podem ser mais sutis, até bem intensas, a ponto de inviabilizar qualquer elaboração de fala e de comunicação ou compreensão. Né? Vai variar de pessoa a pessoa, sempre, cada afasia é uma afasia, cada pessoa apresenta de uma forma, e da mesma forma que cada um apresenta os recursos de linguagem, né, de forma variada. Então, cada pessoa tem os seus próprios recursos e pode lidar de formas diferentes. O que é importante saber é que o conhecimento daquela pessoa continua lá. A afasia é uma condição que afeta exclusivamente, especificamente, a linguagem. Então, ela retém as memórias, os conhecimentos prévios que ela tem. Ela, inclusive, no discurso dela, ela mantém a entonação como se estivesse falando um diálogo compreensível, né? Mas, às vezes, ela não percebe até que o que ela fala não é compreensível pela outra pessoa. As palavras que ela troca, o que está embolado, ela mantém a entonação de pergunta, ela mantém as exclamações, a prosódia dela também está mantida. O que se perde mesmo é a capacidade de elaboração como linguagem mesmo. Um exemplo que a gente pode usar para ilustrar é como se a gente estivesse num chat na internet e a gente estivesse com as letras de teclado trocadas. Não são as letras convencionais, que a gente já está acostumado, que já estão fixadas, que a gente digita de forma automática. Ele está embaralhado. E aí a gente não consegue se comunicar de forma adequada, apesar da gente ter nosso processamento ali do pensamento pode estar mantido de forma normal, mas a gente não consegue fazer essa comunicação. E às vezes pode ser que o nosso interlocutor esteja escrevendo normal e a gente só não consiga falar com ele no chat, mas pode ser que a gente também receba essa mensagem embaralhada, né? Ela pode estar tanto na emissão da mensagem quanto na compreensão da mensagem. Um exemplo interessante que a gente pode dar é do personagem Hodor de Game of Thrones, que ele tem uma afasia, que é um processo que é chamado de automatismo, em que ele repete sempre uma mesma expressão. Essas expressões são chamadas de estereotipias, né? Esse personagem, ele repete essa expressão Hodor, que acabou virando o nome dele, mas ele mantém também a prosódia dele, ele mantém a elaboração e ele compreende o que é falado com ele. A gente vai colocar agora um exemplo do vídeo para ilustrar de uma senhora que está conversando com outra pessoa e ela também se repete uma única expressão, mas ela compreende o que está sendo dito para ela e ela repete essa expressão de formas variadas e ela completa com gestos, né? Ela tem um gestual, a entonação, que ela se comunica com aquela pessoa através de uma única expressão. A gente vai colocar o vídeo aqui agora. Ela tem um filho e seu filho tem 3 filhos. Uma mulher. São 3 netos que ela tem. Uma mulher. São 3. Não. Uma mulher. Como assim? Como é que é? Não, ela está falando do tamanho dos seus netos. Uma mulher. Uma mulher. 2. Uma mulher. E o 3 é mais alto ainda. Uma mulher. Uma mulher. Uma mulher.
Não me dói. 26? Quem tem 26 anos? O Carlos? Não. O seu neto? Dona Dilma estava chegando com 26 anos. Não me dói. 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 Nenê. Bom, inicialmente, é de suma importância salientar as áreas corticais e as estruturas subcorticais que possuem correlação com as tarefas da linguagem: nomeação, repetição, compreensão oral, compreensão escrita, leitura e discurso. Para isso, pode-se evidenciar a região circundante ao sulco lateral e as áreas da região templo-parieto-occipital. No lóbulo frontal, inferiormente ao sulco lateral, tem-se o giro frontal inferior. Ele, no hemisfério esquerdo, possui correlação com o discurso, a sua linha melódica e o esforço articulatório com certa velocidade de emissão. Além deste, vale ressaltar o giro pós-central, que é responsável pela motricidade voluntária do corpo, como ilustrado no homúnculo de Penfield, e estar anterior ao subcentral e superior ao lateral. Com isso, tem-se que a área que engloba o giro frontal inferior e tem certa proximidade com o giro pós-central é denominada no hemisfério esquerdo de área de Broca, a responsável pela programação motor da linguagem. No lóbulo temporal, pode salientar que as estruturas presentes, por exemplo, o hipocampo, que desempenham funções sensoriais e comportamentais e apresentam habilidades como memória, audição, interpretação de imagens, possuem correlação com as tarefas de nomeação e leitura. Vale ressaltar, deste lóbulo, o giro temporal superior, que está entre o sulco lateral e o temporal superior, por conter na sua extensão o córtex primário e de associação auditiva, e mais posteriormente, no lóbulo parietal inferior, o giro angular e o supramarginal, que permitem conexões via os feixes de fibras brancas com outras áreas corticais, tanto na região anterior quanto posterior, com destaque para o fascículo arqueado, uma substância branca subjacente que permite interligar a região templo-parieto-occipital com a área de Broca. A região parieto-occipital está relacionada com a tarefa de repetição, e a tempo-parietal com a de compreensão oral. Com isso, tem-se que a área que engloba a parte superior do giro temporal superior e o angular e o supramarginal é denominada no hemisfério esquerdo de área de Wernicke, a responsável pela codificação articulatória, ou seja, o centro de compreensão da linguagem. Vamos começar agora a falar um pouquinho sobre os tipos de afasia, começando pela afasia de Broca. É interessante a gente notar que a origem da semiologia das afasias é marcada pela preocupação localizacionista que caracterizou os estudos do cérebro no século XIX. Século esse importante por ter demarcado o nascimento da neuropsicologia da linguagem, pelas correlações anatomoclínicas entre lesão cerebral e patologia da linguagem, tornando-se um importante foco de atenção nesse período. O autor responsável por esse estudo foi Pierre-Paul Broca, médico, anatomista e antropólogo francês. O caso clínico a partir do qual fundamentou sua teoria foi de seu paciente Louis Victor Lebon, paciente internado durante 20 anos no hospital especializado em doenças mentais em Paris. Começou, aproximadamente em 1800, já com 30 anos, Louis ter deixado de falar subitamente, ganhando o apelido de Tan, única sílaba que ele conseguia pronunciar, termo conhecido na literatura médica, como já citado antes, como estereotipia ou automatismo. Ou seja, apesar de ser capaz de controlar a inflexão da voz, expressividade e compreender o que lhe diziam, ele permanecia incapaz de produzir qualquer tipo de palavra diferente de Tan. Uma gangrena grave o levou até Broca, que em muito se interessou pelo quadro clínico relacionado ao distúrbio da linguagem. Após a morte do paciente, pouco tempo depois, Broca conduziu uma autópsia extremamente detalhada do cérebro de Louis, seu paciente, e verificou uma lesão na terceira circunvolação frontal do hemisfério esquerdo. Esse é o cérebro dele, como vocês podem ver, se encontra conservado em um museu, e é claramente possível ver o estado da lesão, Então, surgiu uma hipótese de que a área afetada deveria ter uma relação causal com o déficit observado. Em 1865, já tendo examinado diversos outros pacientes com quadros semelhantes ao de Louis, ele publicou sua descoberta, postulando uma localização para a linguagem e o caso de afemia, que seria a perda do discurso articulado
tendo como causa a lesão na terceira circunvalação frontal do hemisfério esquerdo, conhecida como área de Broca, onde ocorre o planejamento dos padrões motores para a expressão das palavras individuais. Vale lembrar, né, que o termo afasia só foi sugerido em 1887. As manifestações clínicas, já formalmente definidas, seriam, então, a fala esparsa, hesitante e desarticulada, a ausência de palavras articuladas, funcionais e morfemas de derivação, ou seja, as etapas da produção da linguagem estariam truncadas, gerando uma linguagem não fluente, mas com a compreensão conservada. Bom, pessoal, eu vou abordar agora a afasia de Wernicke, que é um dos principais tipos de afasia. E a afasia de Wernicke começou a ser desvendada na primeira obra do autor sobre os tipos de afasia, que o nome está aí no slide, e dentre elas estava essa afasia, que é a afasia sensorial, de percepção, tem vários nomes, onde ele localiza, assim como o Broca tem essa preocupação de localizar, as funções no córtex cerebral. Nessa obra também ele aplica esses princípios no funcionamento da linguagem e termina ilustrando com alguns casos clínicos. Com o passar do tempo, a teoria foi ficando mais completa. Por exemplo, alguns anos depois, Wernicke adiciona que a palavra falada evoca uma percepção auditiva que induz uma imagem auditiva dessa fala, que evoca o conceito da palavra por meio de fibras de associação das regiões corticais, com tudo isso ocorrendo no giro temporal superior. E com danos nessa área, não é possível criar as imagens auditivas, e por isso os pacientes com a afasia de Wernicke tendem a falar bastante e a não entender o que eles estão dizendo. Agora eu vou explicar o que é. O que é a afasia de Wernicke? Ela é causada por uma lesão localizada no giro superior do lobo temporal esquerdo, que afeta a compreensão, a expressão e a escrita de palavras do paciente. Ele pode falar fluentemente, mas as suas falas serão com palavras sem nexo nenhum, que é a chamada logorreia. É uma das chamadas afasias fluentes, já que somente a fluência, sem sentido nenhum, não é danificada. E é caracterizada também pelos jargões, parafasia, que é a troca de uma palavra ou uma sílaba involuntariamente por outra, que Freud chama de ato falho também, neologismos resultantes dessa falta de articulação das palavras, o malapropismo, que é o uso de uma palavra incorreta no lugar de outra, com alguns sons semelhantes. Por exemplo, entre aspas, finalmente eu vou ganhar um presente do ano retardado, sendo que a palavra certa é retrasado. Ou até a perda da visão, que é a hemianopsia, causada por danos na artéria cerebral média, que fica localizada na área de Wernicke. Bom, então prosseguindo no contexto aí das afasias decorrentes de lesões nessa região perissilviana, onde nós temos aí o acometimento da área de Wernicke e da área de Broca, além do córtex auditivo e do giro angular, nós vamos falar agora de uma afasia decorrente do comprometimento de feixes que fazem conexão entre a área de Wernicke e a área de Broca, que se refere aí ao fascículo arqueado. Então nós temos aqui o fascículo arqueado. Quando ele é danificado, lesado, nós temos aí, principalmente em termos linguísticos, uma dificuldade de repetição. Então, a repetição fica alterada e na tentativa e no esforço de repetir uma palavra, o indivíduo ele fica cada vez mais nervoso e não consegue atingir essa meta. Além disso, nesse contexto de expressividade linguística, nós temos outras dificuldades, como a parafasia semântica ou a parafasia fonêmica. No caso da parafasia semântica, nós temos aí a tentativa de remeter a um animal e ali acaba falando o nome de outro animal, ou seja, é um erro de mesma categoria semântica. Então o indivíduo quer falar cavalo, mas ele acaba falando vaca, por exemplo. E no caso aí da parafasia fonêmica, nós temos troca de consoantes. Então o indivíduo quer falar vaca, ele acaba falando faca. Bom, mas o fato é que existem estudos que mostram que com o comprometimento aí do fascículo arqueado e dependendo do grau, há uma relação sim com esse tipo de afasia que é chamada de condução, cujo principal diagnóstico, ou sinal diagnóstico em termos de expressividade é a dificuldade na repetição.
Agora, quando a gente fala de afasia global, que é um outro tipo de afasia, na verdade se refere aí a um acometimento de todas as áreas envolvidas aí no processamento linguístico, incluindo a área de Wernicke, a área de Broca, o fascículo arqueado, parte inferior do córtex motor, incluindo ainda o córtex auditivo e o giro angular. Então, para nós entendermos as consequências de uma afasia global, nós temos que entender um pouco do fluxo desse processamento. Como os nossos cérebros eles processam a informação, tanto da parte escrita quanto da parte falada, e aí, portanto, envolve a audição, e até a expressão dessas informações linguísticas. Então nós temos aqui que a informação linguística escrita, ela depende de um processamento no córtex visual primário, e nesse sentido essa informação ela vai passar primeiro para o giro angular para chegar ali na área de Wernicke. E na área de Wernicke você vai ter o processamento em termos de imagem, e depois essa palavra, essa informação vai ser passada aí para a área de Broca pelos fascículos arqueados. E além disso, nós podemos ver que se a informação linguística ela é do tipo auditiva, nós vamos ter aí a captação pelo córtex auditivo, processamento no córtex auditivo, a transferência dessa informação para a área de Wernicke e depois a transferência para a área de Broca através do fascículo arqueado. A partir desse momento, na área de Broca, nós temos o processamento, o planejamento, a programação das musculaturas que estão envolvidas na pronúncia da determinada informação linguística que vai ser expressada e o acionamento do córtex motor para a expressão, o controle de toda essa musculatura do aparelho fonador. Então, a afasia global ela vai decorrer de uma lesão, principalmente de rompimento da artéria média. Então, com o rompimento da artéria média, nós temos aí a lesão em grande parte dessas áreas perissilviana, e com isso nós temos o comprometimento da linguagem em todos os seus aspectos, incluindo aí o processamento da informação visual, da informação auditiva, a tentativa de expressar isso em termos de motricidade. Ou seja, um comprometimento da linguagem bem amplo. Bem, continuando a falar sobre os tipos de afasia, nós temos um outro grupo que é a afasia transcortical. A afasia transcortical ela se subdivide em motora, sensível e mista, a depender de qual a região que está afetada. O que é interessante na afasia transcortical, que se difere das que já foram apresentadas, é o fato de que a repetição não é afetada. Então, você tem uma série de testes para avaliar, né, alguns indícios que aquela pessoa está apresentando um quadro de afasia, e na hora de saber especificamente qual é, ao perceber que a pessoa consegue repetir, isso já dá um indício que provavelmente é a afasia transcortical. Então, nessa imagem, vocês podem ver, nós temos uma parte destacada em amarelo claro e uma parte destacada em verde. Essas são as localizações anatômicas da afasia transcortical. Ela abrange áreas do cérebro próximas à área de Broca e de Wernicke. Então, são um tipo de afasias que estão ligadas e têm algumas características em comum. No próximo slide, vocês vão ver ele agora, tem novamente essas áreas um pouco menores também marcadas, mas esse é o ponto principal. São áreas próximas à de Broca, que é a transcortical motora, e próxima à de Wernicke, que é a transcortical sensitiva. A transcortical mista é mista, e aí o Felipe, vai explicar melhor. Então, no próximo slide, a motora ela tem características muito parecidas com a de Broca, porém, repetindo, a repetição é conservada. Uma característica marcante é que ela é não fluente, então o indivíduo não consegue falar, ele fala com muita dificuldade ou fica repetindo as palavras. E, como vocês podem ver, é um problema muito sério de comunicação. A afasia transcortical sensorial ocorre como consequência de lesões que afetam a parte posterior da união entre parietal, que está em rosa na imagem, e o occipital, que está em azul, próximo à área de Wernicke, que é essa região maior contornada. Essa condição se caracteriza por emissão verbal fluida com compreensão alterada, ou seja, a pessoa diagnosticada com esse tipo de afasia consegue falar de forma articulada, mas tem grande comprometimento da recepção.
motivo pelo qual não ocorre compreensão daquilo que ela está escutando. Outra coisa muito comum nesse quadro é o uso de jargões e neologismos na fala, e a troca de palavras por outras da mesma categoria semântica. Aqui, a repetição, assim como nas outras afasias transcorticais, é preservada, sendo isso o que faz o diagnóstico diferencial entre Wernicke e afasia transcortical sensorial. A repetição, no entanto, não é acompanhada da compreensão do que está sendo repetido. Ainda sobre a repetição, também ocorre ecolalia, que nos casos mais graves a pessoa com essa condição manifesta uma tendência de repetir tudo aquilo que escuta. A afasia transcortical mista é uma perturbação da linguagem muito rara. A causa mais comum é o acidente vascular cerebral, o AVC, sendo uma combinação de déficits motores e sensoriais. As principais áreas danificadas são as de associação com a linguagem, o que deixa as áreas de Broca e Wernicke isoladas no sistema linguístico. Esta imagem, no slide, ajuda a exemplificar a interligação do sistema linguístico. O dano prejudica as áreas motora, em vermelho, e sensorial, em azul. E como estas estão entre a área de Broca e Wernicke, deixa elas isoladas, pois compromete a manutenção do sistema da linguagem. Este quadro é caracterizado por uma fala espontânea, reduzida ou ausente, pela compreensão gravemente afetada e a repetição preservada. Durante tarefas de nomeação, de uma forma geral, os indivíduos não respondem, contudo, ocasionalmente podem produzir parafasias semânticas e neologismos, a criação de uma palavra ou expressão nova, ou na atribuição de um novo sentido a uma palavra já existente. Além disso, a leitura, a escrita e a compreensão leitora estão gravemente comprometidas também. Bem, continuando, vamos falar do último tipo de afasia agora. A afasia anômica, ela não apresenta uma localização específica de lesão. Ela tem, em muitos casos, uma consequência, um efeito residual do tratamento de outras afasias. Mas, apesar disso, em algumas fontes que foram pesquisadas, elas comentam que o giro ondular do hemisfério esquerdo, ela está envolvido nas neuropatologias, mas como não houve um consenso entre a informação dessas fontes, decidi que não seria uma boa ideia colocar essa região como a principal. Bem, como já expressa o termo anômica, esse tipo de afasia ele se caracteriza essencialmente pelo sintoma da anomia, que é a incapacidade de evocar nomes, frequentemente de objetos que a gente utiliza, e dessa forma perturba a camada léxica da linguagem, tanto na fala oral como na escrita, na hora de você escolher a melhor palavra para nomear um objeto. O sujeito afásico, quando ele não consegue evocar essa informação, esse nome, ele utiliza as chamadas circunlocuções. São frases e orações que descrevem esse nome que ele consegue pronunciar. Então, o discurso dessa pessoa, ele é recheado de termos que substituem o nome, logo pronomes, termos definidos, que conseguem explicar esse objeto sem falar o nome dele. Por exemplo, coisa, isso, aquilo, isso serve para eu beber alguma coisa, no caso de falar um copo, aquilo serve para eu enxugar uma louça, um pano. É aquela sensação que as pessoas que não têm afasia têm, que é comumente chamado da sensação da palavra estar na ponta da língua. Dessa forma, como mostrado nessa tabela, esse é o tipo menos grave de afasia, já que todas as outras capacidades elas são preservadas. A fluência do discurso, a compreensão do que está sendo dito e escrito e a repetição. Só
comunicação que é perdida. Agora que já falamos um pouco sobre os principais tipos de afasias, eu vou falar um pouco sobre a multidisciplinaridade no tratamento da afasia. Sabe-se que a afasia gera alterações no indivíduo a nível físico e comportamental, afetando as interações sociais, profissionais e emocionais. Com isso, é necessária a intervenção de uma equipe multidisciplinar de profissionais de diferentes áreas, além, claro, da própria família do afásico, com o objetivo de assegurar ao indivíduo melhor recuperação e reintegração ao ambiente social. Esse grupo de indivíduos que somam forças no tratamento do afásico pode ser composto por neurologistas, neuropsicólogos, fonoaudiólogos e, inclusive, a própria família do paciente, no sentido de ajudar o paciente a readquirir, na medida do possível, capacidades perdidas e encontrar novos meios de se comunicar, tornando-o menos dependente no ambiente familiar e social. O diagnóstico da afasia costuma ser feito através de exames neurológicos, como a tomografia computadorizada e a ressonância magnética, além de testes neuropsicológicos, como, por exemplo, o teste de afasia de Boston, que é esse que está aparecendo no slide direito. Esses testes, geralmente aplicados por neuropsicólogos, avaliam várias funções da linguagem, como, por exemplo, fluência do discurso, compreensão do discurso, capacidade de nomeação, capacidade de repetição, leitura e escrita. Esse processo de diagnóstico é muito importante para que outras alterações que afetam a linguagem, como a disartria ou a disfonia, não sejam confundidas com a afasia. Agora, no que diz respeito ao tratamento da afasia, o nível dos resultados pode depender de alguns fatores, como, por exemplo, natureza e extensão da lesão, idade do paciente, além, claro, da motivação e condição geral de saúde. O tratamento da afasia é feito pela estimulação da linguagem e é planejado especificamente para cada caso. Conhecendo as condições exatas em que se encontra o paciente, o terapeuta, geralmente um fonoaudiólogo, irá construir pontes entre as habilidades que permaneceram e as que foram perdidas, valendo-se da plasticidade do sistema nervoso central. A terapia da afasia não é linear. Os resultados podem não ser imediatos, podendo demorar semanas, meses, anos ou nunca chegar a aparecer. Contudo, a terapia pode ensinar aos pacientes a suprir certas deficiências através de outras formas de comunicação. Bom, pessoal, essas foram as nossas considerações sobre a afasia. Muito obrigada pela atenção.